Olá, estamos aqui em mais um Agora é com Abranches para a gente conversar sempre sobre um assunto que toca a sua necessidade, que pode ajudar você a ficar uma pessoa melhor. Estamos todos os dias envolvidos com questões que envolvem os cuidados com a nossa saúde. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. O câncer de próstata, por exemplo, é o tipo mais comum de câncer entre a população masculina. Representa 29% dos diagnósticos da doença no Brasil. Nos últimos 2 anos, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontou a ocorrência de mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata a cada ano. Hoje vamos falar sobre a especialidade médica que cuida desse tipo de doença, a urologia. Eu estou aqui com o Dr. Rodolfo Berti, que vai nos ajudar a entender como investigar esses assuntos. Dr. Rodolfo, obrigado aqui pela sua presença. É sempre importante falar desse assunto, sobretudo porque existe aí uma cultura meio machista que não permite ao homem lidar com um conforto necessário e a segurança necessária para vencer esse tipo de preconceito. Vou procurar o urologista para saber como é que anda a saúde, a minha saúde nessa área do aparelho urinário, no caso do homem, os testículos, o pênis, a próstata. No caso de homens e mulheres com o rim, a bexiga, a uretra, enfim. Qual é a abrangência da urologia, então, para a gente poder começar a conversar e entender que isso serve para todo mundo? A urologia é uma especialidade que nasceu aqui no século XX, né? Se você for ver, o nome urologia vem de uron, que é urina, e logos, que é estudar, né? Que é pesquisar, que é conhecer. Então, a urologia mexe com esse padrão urinário e genital. A abrangência é essa que você mesmo comentou. Vai do rim, passa por éter, bexiga, e homens e mulheres apresentam essa mesma anatomia. Pois tem a questão da uretra, que também os dois têm essa mesma anatomia, e uma diferença que vem na questão peniana e dos testículos, que é mais comum no homem pela sua história. Né? Se a mulher tem um problema de rins, por exemplo, é o urologista que ela vai tratar. Normalmente as doenças cirúrgicas vêm do rim. Do rim cirúrgico, a gente atende tanto homem como mulher. Tem doenças que são clínicas, que acometem o rim, e aí entra também um nefrologista para ajudar. Então entra em comunhão, perfeito. Nefrologista e urologista. O urologista fica com mais a parte cirúrgica e o nefro com a parte clínica. No caso da bexiga, por exemplo, é o urologista ou a urologista que atende mulheres e homens. Se bem que tem pouca urologista mulher, por que será ainda? Eu acho que ainda é um tabu, né? Porque homem, a maior parte dos nossos pacientes são homens. Diria aí 70-30, né? Então 70% dos homens, eles têm, como você falou, uma dificuldade de já ir ao médico, de cuidar da própria saúde. Aí tem o tabu de ter que fazer o toque. Aí a gente sabe que a correria do dia a dia atrapalha. E aí mais um ingrediente que é ir numa mulher. Eles se sentem um pouquinho inibidos. Eu não vejo problema, sinceramente, acho que é uma especialidade que a mulher tem toda a capacidade, a competência de atuar junto. Claro. Mas o homem já é difícil por natureza, ele se sente um pouquinho mais impactado Podemos pela presença da entender mulher. que existe uma cultura que transforma em preconceito essa busca do homem pelos cuidados com essa parte do corpo dele, né? Tudo que é muito íntimo, há um certo... o homem se sente mais incomodado em buscar essa informação. E o preconceito é porque falta informação. E se ele buscar entender melhor o que acontece com o próprio corpo, e tem um monte de fontes de informações hoje, a mídia permite, ele começa a entender a necessidade de procurar um médico. E o médico, no caso aqui, o urologista, né? Talvez quem esteja assistindo esse nosso programa pode estar nesse momento entrando em contato pela primeira vez com essa especialidade. O que faz o urologista? Outra dúvida que aparece nessa hora, qual é o momento certo de procurar um urologista? Então, vai depender da queixa, Abranches. Se for queixas, tem queixas que atingem mais criança, como a fimose, tem queixa que atinge o adolescente, que é a questão sexual e doença sexualmente transmissível. Aí a gente tem o jovem adulto que começa a ter um grau de disfunção erétil, normalmente psicogênica.
até chegar à fase do preventivo da próstata, que pode ser de 40, 45 ou 50 anos, dependendo também da história e de fatores de risco. Então, dependendo do quadro, qualquer idade é a idade para procurar. Principalmente os homens buscam muito a gente em qualquer idade. A mulher, quando ela tem as infecções urinárias, que é jovem adulto, ou os cálculos renais que aparecem também em jovem adulto. Eu já vi quadro de pais levando filhos pré-adolescentes para o urologista acompanhar essa transição com as mudanças no corpo físico. Procede isso aí, Rodolfo? Procede, porque tem algumas dúvidas em relação ao desenvolvimento sexual do filho e muitas vezes dificuldade de conversar com o filho. Né? E saber se alguma anormalidade que ele possa vir a apresentar precisa de cuidados. Então o pai ansioso, preocupado com a saúde do filho, ele leva. E muitas vezes a gente faz esse caminho, né, que o pai com dúvida, que não consegue falar direito com o filho, e o filho que está lá esperando uma resposta para a dúvida, o questionamento que ele tem. E a gente faz esse meio campo. Eis aí a hora em que a especialidade médica se encontra com a necessidade psicológica. Vocês têm que estar preparados para isso de um jeito muito delicado, né? Porque imagine um pré-adolescente com mudanças fortes no corpo dele, tanto meninas quanto meninos, os hormônios aflorando, as mudanças no corpo, mudança de voz, tudo isso provocando uma reação emocional que pode afetar. E a dúvida, será que meu corpo está tudo certo? Será que não está? A dúvida dos pais também, né? Tudo isso aparece na clínica. Aparece. É uma fase muito interessante, né, Abranches, porque tem uma mudança do perfil psicológico e emocional, né? Sai de uma fase de dependência para uma pseudo-independência dos pais e a mudança corporal. E com tanta informação, a vida sexual cada vez mais precoce, a gente entra nesse caminho para orientar, até orientar sobre a vida sexual. Que coisas que os nossos pais tinham dificuldade de ter acesso à informação. Então, muitas vezes a gente tira as dúvidas e deixa aí um crescimento mais salutar, saudável nessa fase. Né? Aí a necessidade do urologista ter uma visão multiprofissional. Se precisar, você indica um terapeuta, então. Principalmente quando a gente percebe que tem um conteúdo psicológico, uma psicoterapia, uma psicanálise, né? O quadro que a gente sabe que não dá para separar mente e corpo. A gente separa de uma forma didática para explicar, mas a mente e corpo atuam conjuntamente e estão intrinsecamente ligadas. Né? Olha, você sabe quais são os exames de rotina que você precisa fazer para ter essa visão geral de como é que anda a sua saúde? É o que nós vamos abordar aqui com o Dr. Rodolfo Berti, urologista, no nosso próximo bloco. Até já. Estamos dentro de um consultório de um urologista. Hoje essa é a proposta aqui do programa, de você acordar ouvindo as sugestões de procurar lidar melhor com a sua saúde. E hoje o urologista Rodolfo Berti, que está conosco aqui, é quem está nos ajudando a entender melhor essa necessidade que temos de cuidar do nosso aparelho urinário, tanto homens quanto mulheres. E eu falei agora há pouco dos exames de rotina. Quais são os exames de rotina que a gente precisa fazer para poder ficar mais confortável, mais seguro com relação à saúde do nosso corpo? Quando a gente fala de saúde do homem, a gente tem que entender, Abranches, que não é só a questão da próstata, né? A gente tem que pegar e tentar ampliar esse assunto para a saúde em geral. Então, o homem nos procura por vários motivos. Disfunção erétil, preventivo de câncer de próstata, doença sexualmente transmissível, alguma dúvida na vida em relação aos órgãos genitais dele. Então, a gente entra nesse contexto. Quando a gente fala de contexto geral, a gente pede exames de forma ampla, tentando entender como que estão os hormônios, principalmente a testosterona e a parte da tireoide, ver a questão de exames gerais para ver se tem uma anemia, algo que justifique. Para ajudá-lo a ter uma boa qualidade de vida, já que a boa qualidade de vida reflete no todo e reflete também na parte urogenital, que é a questão sexual e também prevenção de câncer
de próstata. Em relação ao câncer de próstata, nós temos alguns exames específicos. Nós temos o PSA e o toque. Quando o paciente nos procura, a gente começa com esses exames básicos, havendo a necessidade, a gente amplia e aprofunda. Aí a gente hoje tem bastante exames modernos, né? Ressonância multiparamétrica, tem o PET, PSMA, são exames extremamente modernos. Esses exames substituem o toque ou o toque é insubstituível? Esse é o grande dilema dos homens. Na verdade, é o conjunto. Eu falo sempre para os meus pacientes, a decisão do toque é do urologista, tá? Tá? Nem sempre você toca todos os pacientes, isso é uma decisão que o urologista vai ter vendo o todo, que é a história familiar, as queixas do paciente, né? Se ele, a raça negra, que tem maior chance de ter tumores agressivos e mais precocemente. Quanto mais a gente viver, mais chance de ter câncer de próstata, porque é uma doença relacionada com a idade. Essa questão da raça negra é interessante. Por que que tem mais probabilidade de ter? É muita história. Por enquanto são teorias. Você já respondeu isso? Não tem uma resposta. Mas né? estatisticamente aparece. Epidemiologicamente, a gente vê no perfil que o negro tem um pouquinho mais chance de ter mais precocemente e um tumor mais grave. Existem vários apelos e teorias, questões hormonais, né, genéticas, raciais, mas ainda é uma teoria. A partir de que idade o homem precisa ficar atento à possibilidade de ter um câncer de próstata? Abaixo dos 40 anos é muito, muito raro, tá? Então, a partir dessa idade, a gente começa a discutir as possibilidades. Quem tem história na família de câncer de próstata, quem mais de um parente, um ou mais parentes de primeiro grau, quem ainda é da raça negra, a gente propõe começar a partir dos 45 anos. Quem não tem esses fatores de risco a partir dos 50 anos e com uma ressalva, tem uma pequena parcela de pacientes que a gente pode começar até mais cedo, em torno de 40 anos. Mas quem são esses pacientes? É quem teve história na família de câncer de próstata e que morreu pelo câncer de próstata ou que teve metástase pelo câncer de próstata. Muitas vezes a gente também tem que levar um dado a mais, trazer um dado a mais à nossa conversa com o paciente, que é não só o câncer de próstata na família, né? Que é o câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pâncreas e intestino. Por que a gente fala isso? Porque se tiver morrendo por câncer de próstata na família, tiver alguém que morreu, se tiver alguém com metástases e outros cânceres, como eu falei, ele tem um componente genético plausível acontecendo ou que pode estar presente. Então, esse paciente eu tenho que investigar um pouquinho mais cedo. Mesmo com esse componente genético, dependendo do padrão alimentar dele, dependendo da conduta dele com relação às atividades físicas, isso pode ser amenizado? Então, a gente fala que o componente genético normalmente nasce com ele. A gente chama isso de germinativo. Veio com as células, né, que é a união dos gametas feminino e masculino, e criou essa possibilidade. Ou seja, a matriz está lá. 10% dos casos de câncer de próstata vem de um conteúdo ou de um componente genético. E o que faz? Depois de 30, 40 anos, ele se manifesta. Então, a gente chama de genótipo aquilo que está no gene, no cromossomo. E fenótipo, a manifestação desse cromossomo. Nem todo mundo que tem alteração do que a gente chama de BRCA1 e BRCA2 vai manifestar, né, a questão fenotípica, ele vai apresentar o câncer, mas a possibilidade é muito grande quando a gente compara com a população em geral. Nesse caso, a gente faz um acompanhamento mais precoce e mais frequente, com maior cuidado. Alguns médicos me falam assim que possivelmente todo homem vai ter câncer de próstata em determinado momento. Não é muito taxativo estatisticamente afirmar que vai aparecer esse câncer lá? Meu pai tem 87 anos e não tem câncer de próstata. Então, os trabalhos dizem que 1 em cada 6 homens, né, os dados, vão ter câncer de próstata. E se você viver até mais de 80 ou perto de 100 anos, você chega a 60, 70, 80% de chance. Porque é um câncer, quando não é hereditário, que a gente chama de esporádico, é tempo dependente. A gente vai se expondo durante 50, 60, 70, 80 anos a carcinogênios, que são substâncias que levam a alteração no nosso DNA. E como consequência, a gente acaba tendo maior chance de apresentar essa doença mais no final da vida. A questão é, quando apresenta esse câncer, se ele é um câncer agressivo ou indolente. O que significa? Se ele vai trazer ou não complicações do paciente. Muitas vezes o câncer numa idade avançada é um câncer que não vai matar o paciente. Então ele vai morrer
com câncer, mas não vai morrer do câncer. Então, o nosso olhar é diferente. E com o avanço da medicina, qual é atualmente a chance de cura desse tipo de câncer? Existe ou não? Existe. Quando você pega o câncer numa fase mais incipiente, mais precoce, que se você hoje, com os métodos de prevenção que a gente tem, de rastreamento, a gente consegue 60%, 80% de pacientes nesse quadro, nesse perfil, você tem muita chance de cura. Em torno de 80% a 90%. É claro que vai depender do estadio desse paciente. A questão hoje, Abranches, é saber quem é tratar. Porque ter câncer de próstata hoje não significa que a gente precisa tratar. Porque uma boa parte, 50%, 60% é indolente, independente, muitas vezes independente da idade. Então a gente tende a acompanhar, chama, né, vigilância ativa. O problema é o paciente com esse estigma quando ele tem o diagnóstico de câncer. As sociedades brasileiras, europeias e americanas dizem o seguinte: para começar a prevenção, converse com o paciente, chama decisão compartilhada. Porque se você der o diagnóstico do câncer, pode ser que ele não precise tratar, mas o estigma fica dentro dele. Você está satisfeito com a sua vida sexual? Fique ligado que no próximo bloco nós vamos falar sobre isso daí, hein? Até já. Vamos tratar do que interessa aqui, assunto importante, sempre voltado. Todas as abordagens feitas aqui no programa de hoje nos remetem ao cuidado com o próprio corpo. E a questão sexual acaba sendo muito importante, e uma das áreas da medicina que cuidam disso é a urologia. Tem aí a psicanálise, você citou, a psicologia, a psicossomática, uma área da medicina que é a área que cuida da sexualidade. Já conversei com sexólogos, médicos que cuidam disso também. É uma multidisciplinaridade que cuida de uma parte tão importante. Problema de ereção. O que o homem precisa fazer para evitar esse tipo de incômodo que acaba aparecendo na sua clínica, no seu atendimento? Primeira coisa é ter uma educação sexual desde quando é criança, né? Ou adolescente, que é a fase que isso eclode na vida dele, né? Que é o interesse pelo parceiro ou pela parceira, né? Isso ainda é um tabu, né? Os pais têm dificuldade, apesar da informação que hoje a gente tem com muito mais facilidade. Depois disso é qualidade de vida, né? E a gente entra na qualidade de vida, que é atividade física, é dormir bem, é se alimentar bem, é não ter vícios, principalmente o uso do tabaco, cigarro, tomar bastante líquido e lidar com o estresse. Cada um tem o seu. Quando a gente é jovem, a energia sexual é muito grande. Então, às vezes, se sobrepõe a qualidade de vida ruim. Mas depois dos 40, 45, 50 anos, o homem sente mais. E essa sensação e esse reflexo no corpo pode atingir a vida sexual dele. A partir de um certo tempo, a testosterona, tal desse hormônio, passa a fazer parte das conversas entre homens e mulheres. Como que eu posso saber se tudo vai bem nessa área? Afinal, o que é esse hormônio? Testosterona chama um hormônio androgênio. O que é androgênio? Andros vem de homem, gênios é formação, né? Então é o hormônio responsável pela sexualidade. Na fase de gestação, formação do sexo masculino ou feminino. E na fase de adolescência, transformação do menino em um homem, né? Caracteres secundários que a gente chama. Depois, quando a gente tem uma vida, né, jovem adulto ou adulto, ele começa a refletir também no nosso estímulo, no nosso vigor, na nossa disposição, que é a disposição física, mental e sexual. É onde ele entra. Né? Ele é um hormônio fundamental, mas ele tende a cair a partir dos 40 anos. O ápice em torno de 30 anos. A queda dele pode refletir nesse desgaste do vigor, alterar também a função em relação à musculatura, à massa óssea, à cognição, memória, raciocínio, atenção e também no humor. Então a gente começa a olhar o homem a partir dos 40, em média, 45, a questão hormonal fica mais evidente. A resposta de estímulo à ereção, por exemplo, começa a mudar o tempo a partir de uma certa idade, em que a pessoa, sim, ela tem uma vida sexual ativa, está feliz lá com seu parceiro ou sua parceira, mas a resposta demora um pouco mais.
De que maneira o cuidado que o urologista pode ter com uma pessoa que chega preocupada com isso, para poder manter uma resposta razoável que permita que ele tenha uma qualidade de vida sexual na vida sexual com o seu parceiro? É como eu falei, Abranches, quando vem um paciente reclamando da questão ou uma ereção fraca, o que eles chamam de ereção fraca, ou uma disfunção sexual, ou antigamente a impotência, que é o dito popular, a primeira coisa que eu vou olhar é como que está o dia a dia desse paciente, tá? Muitas vezes o foco dele não é só na vida sexual, então o foco dele hoje está girado ou está virado para a questão do trabalho, A da profissão, família, o estresse do cotidiano. Então, quando eu olho, a primeira coisa eu vou ver o que ele poderia melhorar no todo. Porque cada 10 pacientes que a gente pega, que tem reclamações do vigor sexual, 8 é qualidade de vida. A testosterona está normal, em níveis bons. E no homem, qual é o normal? Então, se você olhar os laboratórios que a gente não segue, tá? Porque tem literatura já validando a gente, você vai ver de 200 a 800, de 180 a 700 e pouco. Mas o que a sociedade brasileira, a sociedade americana e europeia diz? Qual americana, o legal para o homem? A americana fala em torno de 350 para cima, nanogramas por decilitro, que a gente chama. A europeia chega de 300 para cima. Então, o limite para nós, urologistas, é 350, que a gente leva como referência. Abaixo disso, acende o sinal amarelo. E aí, acima disso, não significa que ele vai estar muito bem, porque eu tenho que associar o exame à clínica. Tem pacientes que têm clínica evidente e o exame está no limite. Às vezes a gente pode pensar em repor. E tem pacientes que não sentem nada com níveis menores. Eu já vi gente buscando tratamento com chip para subir isso para 700 e deixar no ápice. Isso é razoável, é confortável para o homem ou é um risco, essa reposição hormonal? Se você tiver uma indicação clara, não. E a indicação é sintomas e explicar para o paciente os riscos. Tudo que a gente administra, qualquer medicamento ou intervenção, a gente tem que ver eficácia e segurança. Se for eficaz e seguro, a gente indica. Isso que é a medicina baseada em evidência. Quando o paciente vem procurar a reposição hormonal, a gente não tem só o chip. A gente tem o gel e temos injeções que normalmente é feita intramuscular. O chip é uma opção para aqueles pacientes que querem ter um tempo a mais sem precisar repor, né, com gel diário ou com injeção que pode ser quinzenal, mensal ou trimestral. Existe um custo muito elevado, né? Quando você compara com medicações mais baratas no mercado, chega a ser 10 vezes o custo mensal de qualquer outra medicação. Esse é o grande inconveniente. E também tem a seguinte, se o paciente quiser parar ou tiver um efeito adverso, ele vai ter que esperar, ou ele retira o chip, que é um pequeno procedimento, ou ele vai ter que esperar o efeito ir embora. Então, que dura em média 6 meses, por aí? A média é 6 meses. Na mulher também traz a devida eficácia, então? A mulher não é... A mulher a medida é diferente, né? Não é de 350, 700. A mulher vira em torno de 20 a 50 e depende da fase da vida, se é adolescente, se é jovem adulto e se está perto da menopausa. Então tudo isso faz uma referência. Ela normalmente é 10 vezes menos o valor, mas na mulher se repõe também porque aumenta o vigor, né? E a mulher quer ter esse vigor. Quer fazer atividade física, atividade sexual. E dá muito trabalho para os homens quando utilizam, viu? Dá, né? Dá, principalmente no vigor sexual, né? Olha, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, Rodolfo. Eu fico com a sensação de que a gente tem muito para conversar a respeito desse assunto. Já fica convidado para outras abordagens. Sempre convidado. É sempre bom termos convidados assim que trazem de uma maneira muito serena e sensata elementos para a gente poder pensar. Hoje vimos aí que o urologista é um profissional da medicina muito importante para todas as pessoas, tanto mulheres quanto homens. Por isso que a sugestão que a gente deixa aqui no programa é, seguindo a sugestão do Dr. Rodolfo, faça seus exames regularmente, cuide bem da sua saúde. A vida vai te agradecer com disposição e coragem para vencer todos os seus desafios. Um abraço e até o próximo Agora é com Abranches.